Front-end, back-end e full stack. Qual a diferença entre eles e qual deles escolher? Olá, eu sou a Gabs e bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Se você já pesquisou um pouquinho sobre as carreiras na área de programação, com certeza você já se deparou com os termos front-end, back-end e full stack. E talvez você tenha ficado em dúvida sobre o que cada um deles significa ou sobre qual carreira seguir. Quando eu estava na faculdade, por exemplo, eu lembro da primeira vez que eu ouvi cada um desses termos e eu fiquei sem entender nada. E aí surgiram alguns questionamentos sobre qual a diferença entre eles, ou como eles se relacionam entre si e qual deles eu vou escolher para trabalhar. Não sei. E no vídeo de hoje eu vou explicar sobre cada um deles, quais as diferenças e como escolher um para ser a sua carreira. Antes de começar com as explicações, eu queria ressaltar um ponto que talvez é uma dúvida que pode aparecer no início, inclusive eu já recebi perguntas desse tema, que é sobre qual dessas profissões tem mais vagas abertas ou qual delas tem um salário maior. Eu quero salário! E esses são dois pontos que, na minha opinião, você não precisa se preocupar agora no início, porque existem muitas vagas abertas para todas essas opções e os salários também são bem competitivos, variando, claro, de acordo com o tempo de experiência do profissional. Podem acontecer sim algumas variações ali de salário entre uma área e outra, mas isso também pode variar de empresa para empresa. E o mais importante é você escolher a área que você mais gosta, a que você mais se identifica, porque se você for um bom profissional, com certeza vai ter muitas oportunidades e também salários muito bons. E também com o tempo você pode trocar de uma área para outra, do front para o back, do back para o front, não é uma escolha fixa que não vai poder mais ser mudada. E agora vamos para a explicação de cada um deles. O front-end é a parte visual da aplicação, sendo que essa aplicação pode ser um site, uma loja online ou um aplicativo. O Dev Front-end vai trabalhar diretamente com o browser, que é o navegador, e é lá que o usuário vai interagir. Por isso a gente fala que o Dev Front-end tem uma proximidade maior com o usuário final. E é esse desenvolvedor que vai criar as telas e desenvolver todos os elementos visuais e de interação de uma página, como por exemplo botões, formulários, exibição de imagens e vídeos. Se você olhar aqui no próprio site do YouTube ou no app, você vai ver que a gente tem aqui o frame de exibição do vídeo, a gente tem também aqui embaixo a fotinho do canal, o nome do canal, quantidade de inscritos, os botões de like e dislike, o botão vermelhinho de se inscrever, que inclusive se você não é inscrito, já clica aqui. E todas essas definições de layout, de cores, tamanhos, posicionamentos são feitas e definidas pelo desenvolvedor front-end. Ah, agora eu entendi! Ele precisa se preocupar com diferentes resoluções e tamanhos de tela para diversos dispositivos, como celular, tablet e computador, porque uma aplicação pode ser acessada por qualquer um desses meios e ela precisa funcionar em cada um deles. Porque imagina que você criou uma loja online e as pessoas estão gostando muito desse seu site e querem enviar e compartilhar para amigos e familiares. As pessoas podem pegar o link desse site e enviar pelo WhatsApp e as pessoas que receberem vão provavelmente abrir pelo próprio celular. E se você tiver feito o layout dessa loja simplesmente para o computador, e apenas para o computador, quando as pessoas abrirem esse link pelo celular, pode ser que as coisas fiquem quebradas, um elemento em cima do outro, e isso prejudique a navegação e traga até uma imagem negativa para a sua loja, e as pessoas desistam de navegar naquele site e nem comprem nada ali. Também é fundamental focar em uma boa experiência de navegação para o usuário, uma boa performance e enviar boas respostas às ações que o usuário vai tomar ali na sua aplicação. Mas é muito importante não confundir o front-end com o UX designer, porque o UX é quem vai criar ali o layout e desenhar as telas, enquanto o front é a pessoa que vai desenvolver isso que foi criado ali no código e garantir que tudo tem um bom funcionamento para o usuário final. E além de desenvolver as telas e toda a lógica da parte visual da aplicação, o front também se comunica com o servidor para buscar e listar informações ali na tela e também para salvar informações. Então, quando a gente realiza alguma ação, como por exemplo fazer um cadastro em um formulário, todas aquelas informações que a gente digitou não vão ficar salvas apenas no navegador, porque a gente precisa que essas informações permaneçam ali salvas, de uma forma que a gente consiga acessar depois de qualquer outro dispositivo e não necessariamente daquele mesmo que a gente fez o cadastro. E é aí que entra o back-end. Diferente do front, que é a parte visual da aplicação, o back-end está ali escondidinho e ele cuida dos bastidores e das funcionalidades que estão por trás de um site ou de uma aplicação. Clear one. Clear two. Ricky, clear three.
Ele desenvolve as regras de negócio e o seu trabalho envolve banco de dados, validações, processamento de dados e segurança. É importante lembrar que mesmo que o back-end não esteja visível ali, ele afeta diretamente o usuário também. Imagina que você tem uma loja online e aí a lista de produtos não apareça na tela, ou na hora de finalizar uma compra dê errado, ou até mesmo quando você for fazer o formulário de cadastro, você não consiga salvar suas informações, ou você não consiga fazer o login. Por isso, o front e o back precisam trabalhar muito bem em conjunto e funcionar corretamente. Porque mesmo que um deles não esteja ali literalmente visível, ele vai afetar sim nas ações e na navegação do usuário final. Caso o usuário realize uma ação não esperada ou algo que esteja fora do escopo ali das regras de negócio do projeto, como enviar informações inválidas em um formulário, o back-end precisa receber isso, tratar esse erro e retornar para o front. E aí o front vai exibir esse erro na tela como um formato de modal, avisando o usuário que aquilo não pode ser feito. E aí, caso essas mesmas informações estejam corretas, o front vai fazer um post e enviar essas informações para o back-end e o back-end vai salvar essas informações no banco de dados para que elas fiquem salvas permanentemente e possam ser acessadas a qualquer momento depois. Então, a gente pode dizer que o back-end funciona como uma ponte entre o front e o banco de dados, fazendo ali a comunicação entre um e outro. E enquanto o front-end trabalha com tecnologias que são lidas no próprio navegador e conhecidas como client-side, o back-end trabalha com as tecnologias que são lidas pelo servidor, sendo chamadas de server-side. E quais tecnologias são essas e o que eu preciso estudar para me tornar cada um deles? A base do front-end é HTML, CSS e JavaScript, podendo incluir também outras ferramentas, frameworks e bibliotecas como React, Angular, Vue, Bootstrap, Sass ou Less. Já o back-end tem várias opções de linguagem como PHP, Java, Ruby, C#, Python e o próprio JavaScript. Porém, enquanto no front o JavaScript vai rodar ali no client-side, no back ele vai rodar no server-side. E também é necessário ter conhecimentos de banco de dados, infra e segurança. Beleza, já entendi o que é front-end, o que é back-end, mas onde que entra o full stack nessa história? O desenvolvedor full stack tem conhecimento e trabalha tanto no client-side quanto no server-side, ou seja, ele é a junção do back-end e do front-end. Enquanto o desenvolvedor front-end criaria, parece o bolinho. Enquanto o front-end criaria a parte visual de uma aplicação e os campos de um formulário, o back-end faria a validação desses campos, ia salvar essas informações e aplicar as regras de negócio. Mas o desenvolvedor full stack faria essas duas coisas. Sendo assim, o desenvolvedor full stack precisa estar capacitado para atuar nas duas áreas conforme haja necessidade ou nas duas simultaneamente. Como iniciante, eu acho muito importante escolher uma das duas stacks, ou front ou back, para começar a estudar, se especializar, trabalhar e ganhar experiência. E aí, caso você tenha interesse em se tornar um full stack, depois que esse conhecimento já tiver sido relativamente consolidado e você já estiver trabalhando e com uma experiência boa ali naquela área, aí sim você parte para outra área e começa a estudar ali. Então, por exemplo, se você começou como front-end, você começa a estudar apenas front, se especializar e trabalhar naquilo. E aí, depois de um tempo, quando você já estiver seguro ali no front-end, você começa a estudar o back-end para ir se tornando um full stack. E eu falo isso porque é muito difícil você já começar ali fazendo, estudando as duas coisas ao mesmo tempo. Claro que isso pode variar de pessoa para pessoa, mas tanto o front quanto o back tem muitas coisas a serem estudadas e aprendidas, por isso eu acho que no início é bom escolher um deles pelo que você mais gosta ou mais se identifica e aí começar apenas por ele. Eu também preciso mencionar que não é porque o desenvolvedor full stack trabalha tanto no front quanto no back que ele é melhor que os outros dois desenvolvedores ou que o salário dele vai ser o dobro por ele trabalhar nas duas stacks. Claro que ele é um profissional muito valorizado no mercado, sim, mas também se um profissional é especialista e muito bom ali no back-end ou especialista e muito bom no front-end, ele também vai ser muito valorizado e vai ter muitas oportunidades. Então, só para deixar claro ali que não existe uma profissão que é melhor do que a outra. Tá bom, mas então entre o front-end e o back-end, qual eu escolho?
Você pode considerar alguns pontos na hora de se tornar um desenvolvedor front-end ou back-end. E alguns desses pontos são: se você quer conseguir ver na hora os resultados de tudo que você... Toda hora um Fusca passando aqui, né, gente? Que loucura! Tá tendo uma corrida de Fusca aqui hoje. Se você quer conseguir ver na hora ali os resultados de tudo que você está criando de uma forma visual e conseguir interagir com aquilo, e também trabalhar próximo ao usuário, vendo as ações ali que ele vai ter na sua aplicação. E claro, se você quer criar layouts, telas, trabalhar com CSS, com essa parte do desenvolvimento, o front-end provavelmente vai ser a área para você. Agora, por outro lado, se você não curte essa parte de layout, telas e CSS e você quer trabalhar mais próximo das regras de negócio, do banco de dados, infra e da segurança da aplicação, com certeza o back-end vai ser a melhor escolha para você. Eu sei que quando a gente começa a pesquisar sobre as carreiras e a gente quer escolher uma delas, a gente vê as coisas mirabolantes e super incríveis que a gente pode construir ali no front ou no back, mas eu acho que quando você vai escolher uma das carreiras para seguir, é muito importante você considerar as tasks que são corriqueiras ali, aquelas tarefas mais simples e que são repetidas várias vezes no dia a dia de um profissional. Porque se você for trabalhar com aquilo, com certeza, na maioria das empresas, na maioria das vezes, as tarefas que você vai estar fazendo ali vão ser essas tarefas, não necessariamente coisas super incríveis e mirabolantes. Então também é válido considerar, além desses pontos que eu mencionei, quais tarefas que são repetidas e são necessárias ali para um desenvolvedor front-end ou para um desenvolvedor back-end. Então, por exemplo, um front muitas vezes tem que trabalhar com formulários, validando formulários, e essa talvez não é a coisa mais criativa e os layouts mais diferentes e disruptivos que alguém pode criar. Mas é importante você considerar que isso vai ser uma parte do seu trabalho ali no seu dia a dia, provavelmente em grande parte das empresas que você for trabalhar. Então, com isso eu quero dizer que você precisa sim levar em consideração tudo de incrível e legal que você pode construir com as tecnologias, mas também é importante você ver ali as tarefas chatas e as tarefas repetitivas que você vai precisar desenvolver naquela função. Porque quando você for trabalhar com aquilo, você vai ter que fazer as duas coisas. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenha ficado claro qual a diferença entre front-end, back-end e full stack. Me conta aqui embaixo nos comentários qual dessas carreiras você quer seguir ou qual você já segue, se você já está estudando ou trabalhando na área. E não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Eu vejo vocês semana que vem no próximo vídeo.